Opa, está no ar, olha só que coisa bonita, saudações vascaínas a todos, está começando agora o Pod Vasco, é isso aí, o podcast que foi feito para você, torcedor vascaíno, e agora estamos de cara nova, vocês vão ver aqui ó, no cantinho aqui, ó, lá aqui ó, olha lá, logo nova, aqui ó, logo nova, parceiro Alexandre aí, nosso fechamento aí, fez a logo pra gente, faz a nossa capa. Vou deixar aqui embaixo a descrição aqui o Instagram dele, né? Quem quiser logo, beleza? E hoje o assunto é importante, né, Isa? Muito importante. Ontem tivemos a reunião, né? A primeira reunião do conselho e trouxemos um convidado aí pra falar sobre isso. Ontem à noite, pra ter a noção, ontem à noite eu mandei mensagem pra ele. Fala, Roberto, tá vendo? Claro, tô aqui o tempo todo, assisto tudo. Com aqui o Roberto Guimarães. Grande William, prazer. Cara, sabe tudo do Vasco aí. Trouxemos ele pra poder... Amigo aqui do Bruno, que teve no primeiro episódio aqui com a gente. Grande Bruno. Brunão. Então, galera, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas. Ainda teve reunião hoje de novo. Já teve aí, teve na live aí da Vasco TV. E vamos lá com o Bruno pra gente tirar essas... Algumas, né, que... Muita gente tá com bastante. Sobre o contrato, né? Que ontem de fato foi acho que aberto aos beneméritos. E vamos ver qual vai ser. O que o Bruno acha. Bruno não, Roberto. Bruno. Confundindo com o Bruno. É água mesmo, é água. Brunão, fala um balanço aí que você achou aí desse primeiro momento aí da live de ontem. Sobre essa 77. Então, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Eu assisti atentamente toda a reunião do conselho, até para ficar inteirado, assim como todos nós, porque eu acho que é importante nesse momento, todo vascaíno ter a noção do que está acontecendo no clube. Porque a gente ouve muita coisa. O Vasco é um clube complicado, William. O Vasco é um clube que, politicamente falando, ele se tornou inviável, infelizmente, por conta disso, por conta dessas divisões. Para vocês terem uma ideia, assim, só para início de conversa, o Vasco tem, no mínimo, hoje, 11 grupos políticos contra a SAF. Nossa. 11 grupos políticos contra a SAF. E você vai falar assim, poxa, mas até aí tudo bem, não parece muito. Não, se você comparar o Vasco da Gama com outros clubes no Brasil, tem clubes que não passam de 4, 5 correntes políticas no máximo. E a gente tem só 11 contra a SAF. 11 contra. Então, assim, o que torna inviável o Vasco financeiramente e até esportivamente é justamente essa divisão política. Foi feita uma pesquisa anteriormente sobre os clubes mais divididos politicamente do Brasil. O Vasco bateu na frente. Campeão, número 1. Bateu disparado. Depois veio o Santos, segundo clube com maior divisão política. Só que o Santos, bem ou mal, ele consegue, aos trancos e barrancos, através de revelação de jogador, manter um determinado padrão. Nós estamos na 5ª Série B, gente. É muito sério. Sobre a reunião, eu fiz esse apanhado inicial para a gente poder compreender a complexidade que é a coisa. Sim. Ela foi, ao mesmo tempo, produtiva e, para muitos, ela foi um pouco frustrante, porque muita gente queria saber dos contratos. Hoje, o que mais se fala, e ontem também pelos conselheiros, é a transparência. É saber o que de fato está escrito naquelas páginas, mais de 1000 páginas de contrato, o que existe de fato que pode ser bom ou ruim para o nosso clube. Mas, de certa forma, de uma forma geral e oficial, não mais pela imprensa, ficamos sabendo quais são as principais propostas que a empresa americana tem para oferecer ao clube. E algumas coisas, a mim, por exemplo, saltaram aos olhos. E eu acho que a gente tem que trocar essa ideia hoje. Importante esclarecer, porque tem muito vascaíno ainda que não está esclarecido ou não sabe de fato. De antemão, posso dizer a vocês que eu sou a favor da SAF. Eu acho que é um caminho sem volta para o futebol brasileiro. Esse modelo associativo falhou e faliu. Dificilmente esse modelo daqui a 30 anos vai ser associativo, o modelo que rege os clubes hoje. Eu não vejo mais saída por conta do endividamento, da forma amadora como se gere os clubes hoje. Agora, a favor da SAF não significa dizer a favor de determinada empresa. No nosso caso, a 777. Então, assim, nós vamos trocar essa ideia aos poucos aqui. Eu vou mostrando os pontos positivos que eu entendo ser positivo ou negativo relacionado a essa empresa americana.
Boa. Sobre os prazos de aprovações, não temos prazos ainda, né? Não tem prazo nenhum, porque tudo depende de como o processo ele vai andar. Hoje, por exemplo, tivemos uma live, o Carlos Osório, juntamente com o Bulhões, Zeca Bulhões, eles estiveram... Desculpe, não foi o Zeca Bulhões, não, foi o Carlos Osório e o segundo vice, né? Eu esqueci do segundo vice, que é o vice jurídico, né? O Zeca Bulhões não, tá, gente? Também. Perdão. Me falhou agora o nome dele. Estiveram reunidos numa live hoje, na Vasco TV, e estavam tentando esclarecer com perguntas advindas da imprensa sobre o processo. Só que esse debate foi dito pelo Osório hoje que vai continuar. E não há pressa para que ocorra essa transformação ou aprovação. Por quê? Porque a gente precisa ter a real situação do que está acontecendo e fazer as coisas direito. Porque senão a gente pode vender o clube e depois se arrepender. É um caminho sem volta. Um amigo me perguntou, acho que foi anteontem, é só por 50 anos? Não, gente. É uma venda para sempre do futebol. Não tem volta. Já era. A 777 pode vender para alguém. Não quero mais. Vou vender para o Zezinho das Couves, para o Zeca da padaria. Beleza. Mas não volta mais para a associação. Então a gente tem que fazer com muita calma. A gente não pode ter pressa. Tem muita gente preocupada com janela. Não, porque tem a janela de jogadores. Eu acho que nesse momento, por mais que a gente queira jogadores de qualidade, a gente tem que fazer o processo com muita calma. O Otto chegou a ventilar, o Otto de Carvalho, dia 30 a GE, por conta de ser um sábado, salvo engano. Mas não temos... Tava 30, 25, muito por conta da janela, né, de transferência, que provavelmente vai tomar, acho que metade da janela nesse prazo. 25, eu acho, assim, opinião, inviável né? Por conta até das análises. Tem 15 dias, segunda-feira termina a análise dos contratos, tem que se dar um parecer pela comissão que foi formada. Então, assim, eu não sei se até o dia 25 vai estar tudo fechado, tudo ok, vamos fazer, não sei. Mas vamos aguardar. Eu acho que é um momento que a gente tem que ter muita calma para não trocar o pé pelas mãos. Devido a essa situação que o Vasco tá, né? Aí acaba que nós, torcedores, fica nesse desespero de querer resolver logo. Euforia de resolver logo, não aguenta mais. Pô, segundo ano consecutivo na Série B. O ano passado o Vasco não conseguiu subir, e todo mundo fica nessa agonia. Que essa falou certo, tem que ter calma, gente. Tem que analisar certo. Você falou, é pra sempre, né? Já era, vendeu, já era. É uma coisa que não tá nem aqui na pauta, mas eu queria te perguntar, com relação à ação da LERJ ontem, pedindo mais transparência, e tinha até dado impedimento que não ocorreria a reunião. Você acha que pode haver algum problema com relação a isso, ou não? Assim, o Vasco é uma associação privada, vamos dizer assim. E na minha cabeça, isso não é um assunto que compete aos nobres políticos, aos nobres deputados a estarem se intrometendo. O Carlos Fonseca falou uma coisa muito interessante ontem. Ele deu uma entrevista após o conselho, ele falou para um dos repórteres, tem muita coisa para a LERJ fazer, tem muita coisa para ser feita por eles. Por que se preocupar com o Vasco? Eu acho que as coisas do Vasco tem que deixar o Vasco resolver internamente. Chega de justiça, né? Chega, né? Não, pode resolver. Tudo para atrapalhar. É tudo para atrapalhar, demora mais tempo. Coisa que pode ser resolvida rápido, demora mais tempo. Pô. Eu queria só fazer um adendo sobre a questão do pessoal. Eu acho que vai muito da faixa de idade. Por exemplo, o filho do meu primo, que tem 20 anos, ele quer SAF pra ontem. Porque ele cresceu vendo o Vasco frágil. O Vasco sem ganhar nada. Vocês são... eu vi uma Copa do Brasil. Vocês são... Eu nasci no ano da glória. A resistência. E nada mais. Vocês são a resistência. Exatamente. Mas o tio aqui, que tem já 38 anos de idade, que já viu o Vasco forte, a gente sabe que não é assim atropelando. Mas eu entendo essa ansiedade, esse desejo da rapaziada mais nova de ver o Vasco forte. Eu entendo. E também é porque, como você tinha dito, né? Com relação ao futebol, acho que vai ser um caminho que vai ser tomado por todos os clubes, né? Pelo menos dentro dos Na minha humilde opinião, sim. Eu acho que sim. O modelo associativo, ele hoje parece estar dando certo em 2, 3 clubes, mas desses 2, 3 clubes, 2 deles têm mecenas colocando dinheiro. Palmeiras e Atlético. Se o Vasco hoje estivesse, exatamente, se o Vasco hoje estivesse, a verdade tudo é essa. Um cara com 200 milhões hoje, já dava o Vasco um fôlego para caminhar sem SAF. Só que não temos esse mecena. Quem vai aparecer com 200 milhões? Tem alguém? Se tiver alguém aqui, por favor. Vai lá que dá tempo. Agora. Dá tempo. Vai lá que dá tempo ainda. Dá tempo, não temos. Então, assim, é um caminho natural.
A profissionalização é um caminho sem volta do futebol. Eu acho que nas atividades esportivas, esse é o caminho a ser trilhado. Agora, com relação às reformas de São Januário, que a torcida tanto pede, porque São Januário não dá mais pro Vasco, né? Pelo menos pra torcida hoje, acho que... Ou, pelo menos, pra quantidade de sócios que nós temos hoje, o São Januário com a capacidade de 20 mil pessoas, acho que não dá cabe mais, o Vasco. não dá. Mas tem a relação de que se a SAF será essa... Que será a SAF que irá reformar, né? Sim, foi discutido isso ontem, foi levantado essa possibilidade. Agora, hoje, inclusive, o Osório... Hoje ainda... O Osório foi bem tácito na forma como ele tratou o assunto. Não existe no contrato a possibilidade de São Januário ser transferido para a SAF. Ele disse que num momento, vamos supor aqui, que alguns levantaram, a SAF quiser fazer a operação de reforma de São Januário, gastar lá os 350, 400 milhões. Para que isso aconteça, a SAF, obviamente, não vai botar 350 milhões, 400 milhões, e vai falar assim, não, nós vamos continuar pagando aluguel. Não vai. Exatamente. Aí o Osório disse, vai ser levado de como é essa situação ao sócio, para saber se o sócio aceita transferir a propriedade de São Januário, que vai ficar com a associação, para a SAF. Então, assim, não tem nada, porque as pessoas estão com medo. Ah, não, porque está no contrato, que se a SAF passar e reformar o estádio vai ser deles. Não, o Osório hoje deixou claro que vai haver uma reunião como essa, que está tendo todo esse trâmite, todo esse rito, para que aconteça da forma legal. Não é simplesmente a transferência. Ah, fez a reforma, está aqui, o estádio é seu. Muita gente está pensando que é assim, está disseminando na internet, hein? Não dissemine essa ideia, aí tá bate bom? desespero. Não, mas é que, pô... É São Januário, cara. Acho que é nosso templo. Exato. Além do templo, é aquilo que a gente carrega no sangue. A gente levantou aquilo ali, então é complicado mesmo, mas relaxa, pessoal, que São Januário quando foi dito no primeiro episódio nosso com o Bruno, que praticamente o contexto ali cada torcedor pegou seu tijolinho. Sim. E botou lá, construiu tijolo por tijolo. E tem a probabilidade da SAF também fazer uma reforma simples, né? E continuar sendo do Vasco, sem que tenha essa... Aí vai depender de como a negociação vai ser feita, como ele falou. Isso é uma outra situação. Aí existe o interesse da SAF em reformar o estádio? É óbvio, se precisa fazer algo mais moderno. São Januário hoje não é um estádio moderno, é um estádio com sérias dificuldades estruturais. É maravilhoso assistir jogo. Eu, particularmente, prefiro assistir jogo no São Januário. Adoro. É o que fala o estádio raiz, né? É muito raiz. É raiz até demais. É isso que eu ia falar agora, é raiz até demais. Mas, assim, ele precisa de uma melhora até para alavancar as receitas do clube. Exato. Eu vou dar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, quando tinha um Parque Antártico antigo, não arrecadava como arrecada hoje com o Allianz Parque. Hoje, a arrecadação do Palmeiras, ela consegue sustentar, por incrível que pareça. As pessoas pensam, não, porque é a patrocinadora, a Crefisa... É diferente do Corinthians, né? Que eu acho que, querendo ou não, com a mas ali já é uma outra história, porque ali eles compraram algo e não pagaram. É igual aquele cara que compra casa financiada pela Caixa e não paga. E não paga. É diferente. Ali o Palmeiras foi uma parceria, foi diferenciado, cedeu espaços, camarotes, espaço Allianz para poder eles explorarem, mas o Palmeiras tem a sua parte ali. O Palmeiras ganha com o estádio. Então, assim, e não tem que pagar a terceiros. Esse time que você citou, é o Corinthians, né? Que eu não gosto muito desse time, não, William. Não. Então, assim, me vem logo 2012 na minha mente. Não, o que me vem é 2000. Olha, eu nunca sofri tanto, nunca chorei tanto na minha vida como 2000, aquele Mundial. Aquele pênalti indo pra fora. Aquilo ali me marcou, me traumatizou. Então, eu não gosto de falar desse nome. Então, esse time aí, ele tem que pagar. O Palmeiras, não. O Palmeiras, o que recebe é dele. E uma parte, obviamente, fica com a Aliança. Pelo amor de Deus, o Corinthians não gosta, não. Não, nem brinca com isso, cara. E virou nosso algoz, porque se você... Não fiquem pensando nisso, mas em sequência a gente enfrentou o Corinthians em algumas decisões, jogos, e foi bastante traumático. Esse 2012... Esse 2012 foi o... Você sabe que ali tem uma teoria da conspiração que diz que o mundo... Ali a órbita planetária mudou. Não, ali, o mundo da parte de 2012 deu errado, por conta do lance do Diego Souza. Diego Souza, por causa de você, o mundo mudou. Então mudou todo o planeta, a órbita do planeta, tudo. Na minha opinião, aquela ali foi a final antecipada. Que era, pra mim, eram os dois melhores times daquele ano. Teria o Boca, né? Ah, mas acho que dava. Mas o Boca não era mais o Boca. Não era aquele Boca de Riquelme, aquele Boca antigo de Esqueloto, não era o mesmo Boca. Então, assim, dava. Tinha o Santos do Neymar também, que seria uma pedreira.
Mas o Vasco estava muito bem naquele ano ali. Era um time formidável. Aqueles 2 anos, 2011 e 2012, realmente a gente estava muito bem. Vai lá. Quer falar, vai? Não, vai lá. Não, é perguntar sobre uma coisa que acho que a maioria, acho que é a dúvida que a maioria tem é com relação aos pagamentos de dívidas, né? O Vasco dívidas. tem mais de 700 milhões em dívidas, e aí a maioria quer saber se realmente é a 77 que vai bancar essas dívidas ou vai ser a SAF Vasco que vai aportar essas dívidas. Essa pergunta é excelente. Inclusive, essa era uma de minhas dúvidas. O Bruno, inclusive, é testemunho disso. Num grupo que participamos, eu comentava sobre isso. Eu falava, eu queria entender melhor como é que vai funcionar essa questão da dívida. Porque estava todo mundo comentando que seria, nesse caso, que seria a 77 pagaria as nossas dívidas, então não seria uma entrada, não seria de 700 milhões, seria 1 bilhão e 400. 1 bilhão e 400, milhões. sim. Na verdade, não vai ser 1 bilhão e 400. A grosso modo, não é tão fácil explicar isso não, tá? Mas vou tentar. São 700 milhões que vai ser pago ao Vasco. No caso agora é 630 por conta dos 70 milhões que foram. né? Eles a Vasco SAF, porque existe... Foi explicado isso ontem, então aí eu consegui entender essa mecânica, toda essa operação. Existe a 777, existe o Clube de Regata Vasco da Gama. Sendo aprovado pela torcida, vai ser criado uma empresa, que é a Vasco SAF. É a Vasco SAF que irá assumir essa dívida de até 700 milhões e a Vasco SAF, não mais o Clube de Regata Vasco da Gama, é que vai pagar essa dívida de acordo com o que entra, de acordo com o superávit, as receitas que entram. Então não será uma dívida paga assim, os caras vão chegar aqui com 700 milhões, vai chegar no regime central de execuções, já está aqui, toma. Vai chegar lá no acordo tributário, lá na Fazenda Nacional, está aqui o dinheiro, toma. Não vai ser assim. Algumas dívidas podem ser sim pagas para que haja o que o Carlos Fonseca explicou ontem, o deságio, ou seja, diminuição. Eu devo 50 mil ao William. E o William tá 20 anos sem receber os 50 mil. Eu chego para ele, William, tu tá 20 anos sem receber, né? Eu tenho vintão aqui, tu recebe? O William vai receber o vintão. É melhor pegar vintão do que ficar mais 10 anos esperando 50. Ele não sabe nem se ele vai estar vivo, tá, William? Não. Mas, então assim, isso faz parte, essas negociações fazem parte do processo. Então isso pode acontecer agora. Eles não vão chegar aqui com o dinheiro deles, digamos, da 777 pagar. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer com o dinheiro deles é tirar os 630 milhões e despejar no Vasco nos próximos 3 anos. Isso já foi dito claramente, está em contrato. Não vai ser como um clube brasileiro, que eu não vou citar o nome qual é esse clube, que o cara comprou, só que não pagou, e ele vai... Quer dizer, olha que coisa boa. Eu iria comprar esse clube também, se você soubesse que a situação é assim, né? Era mais fácil. Ele só vai pagar o dinheiro que ele prometeu, com os 400 milhões, com o dinheiro que vai ser gerado do clube. Pô, o melhor negócio do mundo é esse, imagina. Tu não precisa botar R$1 no teu bolso, tu vai pagar de acordo com o que vai ser gerado no clube. Pô, aí não dá. Esse tipo de SAF, na minha concepção, não entra na minha cabeça. Já não, os americanos vão chegar aqui, vão aportar os 630 milhões, vão injetar a obrigatoriedade dentro desses 3 anos. Uma coisa importante que passou despercebido ontem, os mais críticos, inclusive, têm até podem fazer essa crítica. Pô, mas 630 milhões, beleza. Tem cada valor, cada parte para ser aportado, 2023, 2024, 2025. Tá, mas em 2025, poxa, o dinheiro de repente desvaloriza, acontece, a gente está num país complicado. Então, há previsto em contrato a questão inflacionária, ou seja, vai ser corrigido. Os valores serão corrigidos ano a ano. Então, isso já dá uma melhorada. Porque a gente sabe que em 2025, digamos assim, 30 milhões, 40 milhões já não terão o mesmo poder de compra que tem hoje. Isso. Então, isso já está previsto. Então, se alguém tem essa dúvida, vai sim estar em contrato, essa correção ela vai existir. Tá? Então, isso é importante saber. Muito bom. Tá, tira, galera. Não deixe de deixar o like, curtir aí que... Deixa o like. Pô, o Roberto tá aqui para tirar todas as dúvidas. Todas não vai ser porque é muita coisa. E mais a maioria... Nem o Carlos Fonseca, o presidente do conselho, tem acesso ao contrato. Nem ele conseguiu. Então, as principais aqui estão sendo tiradas. E curtir, compartilhar é bom.
Que nossos conteúdos são de primeira. E aqui, como sempre, a gente fala só assunto importante, que é o Vasco. Sempre. Que honra. E aí, Zinha, qual é o próximo tópico? Dando continuidade aqui a SAF. 7, né? O assunto do momento, a semana inteira a gente falando sobre Essa SAF. semana só isso. Foi só isso. Deu SAF, todo mundo esperando por esse dia, nessa reunião, desesperado. Gente, no meu mundo de vascaíno, eu acho que meu clube vale mais de 1 bilhão. Então, assim, o ideal seria que uma empresa chegasse hoje com 1 bilhão no mínimo e aportasse. Agora, é aquilo que foi dito por um conselheiro ontem. A gente não sabe como que o mercado precificou o Vasco, quanto ele vale, se ele vale 700, se vale 500, se vale 1 bilhão. Na minha cabeça, vale mais de 1 bilhão, tá, gente? Então, se fosse por mim, eu não venderia para 777 por conta do valor que eu, na minha cabeça de vascaíno, tá baixo. Eu acho que 1 bilhãozinho a gente sentaria para conversar. Opa, 1 bilhão a gente conversa. Então, eu sou a favor da SAF, mas eu acho, na minha cabeça de vascaíno, porque para mim o Vasco vale muito, 700 milhões para mim não é o suficiente. Para mim, na minha cabeça. Pra 70%. Para mim não. Para mim, 1 bilhão a gente sentava para conversar. Exato. 1 bilhão, meu Deus, é muito dinheiro, né, gente? Não, é muito dinheiro, mas eu acho que também é o que ajuda muito nessa questão de precificação é o momento do clube. Com certeza. Mas apesar do momento do clube, eu acho que, vendo com carinho, a gente tem um potencial muito enorme de crescimento de mercado, porque... E eles sabem disso. Sim, porque o nosso clube, gente, pelo amor de Deus, um clube tá na Série B, não estamos em boa fase, fazer o que tá fazendo a torcida, pelo amor de Deus. Mas não é só questão desse ano, não. Você vê qualquer ação do Vasco que o Vasco se propõe a fazer, a torcida abraça. Então, é um torcedor muito reprimido que tá só esperando por esse momento. É a maior demanda reprimida do futebol brasileiro. Com certeza. A sociedade não está preparada para a volta do Vasco, hein? Anota isso aí. Nossa. Falei para um rapaz aqui, não vou dizer o nome dele, falei o seguinte, ó, pula o muro enquanto o muro tá baixo. Porque quando o Vasco ficar bem, voltar ao seu momento, voltar às suas glórias, aí vai ser modinha. Eu sou Vasco, é mole. Agora é a hora, hein? Tiver que pular o muro, pula agora o muro, porque agora é o momento. O que a torcida tá fazendo aí é demonstração de amor de verdade. Uma das coisas que a gente pode notar mais recente não é nem só com relação a lotar o Maracanã, que isso aí a gente faz de olhos fechados, mas com relação à questão associativa, que você disse que provavelmente daqui a alguns anos não será mais tão... com relação a dinheiro, já não vai ser tão bem... Não é aproveitado, né? Mas não pagará tanto as dívidas como já foi. Pô, a associação em massa que a gente fez chegando a mais de 150 mil sócios. Então, tipo assim... A torcida do Vasco só quer uma luzinha no fundo. Só alegria pequena. Quando eu falo modelo associativo, só para ficar claro, eu digo modelo associativo de comando da administração, ser como é hoje. E você tem aquele dirigente amador que não recebe para ocupar o cargo de presidente, vice-presidente, diretores, não recebem. Não recebem, teoricamente, tá? Não recebem, ainda, tá? Né? Esse modelo, baseado assim, aí vai lá o sócio escolhe o presidente. Esse modelo, ele não, na minha opinião, ele já era. Né? Já foi o sócio, porque já tivemos umas coisinhas aí acontecendo na política do Vasco que o sócio escolheu um, aí foi outro. Mas isso no Vasco, olha só, é sistêmico. Em 1969, olha uma coisa bizarra, existia um processo de impeachment de um presidente, o Reinaldo Reis, e do nada a luz apagou, pum, blackout na reunião. Blackout. No dia seguinte, vocês podem pesquisar depois, tá aí, tá? A mão do Eurico, 1969. Alguém bateu uma foto, um abençoado, um repórter bateu uma foto de uma mãozinha desligando mesmo, disjuntor da reunião, para que não houvesse, que ela iria impeachment exatamente um presidente à época, que era o Reinaldo Reis, que era, coincidentemente, aliado, né? O Eurico era aliado dele. Então, assim, a nossa política sempre foi complicada. A nossa política associativa. Ele negou isso enquanto esteve vivo, que era a mãozinha dele. Mas dentro do Vasco, todo mundo tinha um daquela época que não dizia que não fosse que foi ele. A mãozinha tá certinho. Depois bota aí no Google assim, ó. A mão do Eurico. Você vai ver lá as fotos de alguns jornais e a mãozinha puxando disjuntor. Então é uma coisa impressionante. O Vasco não é pra amador, não, cara. Não, tem que ter muito amor. Tu acha que não acontece, acontece não, no Vasco
Você Até só morto pode votou em eleição. Parecia o Brasil República, a primeira República. O Onde Vasco você só pode comemorar quando realmente tiver tudo, A tudo urna completamente 7, olha fechado. a urna 7 que... Meu Deus do céu. Acho que aqui o ditado é errado, hein? Todo mundo fala, tem coisas que só acontecem com Botafogo, né? Que falam. Mas não, tem coisa que só acontece com o Vasco. Cara. Eu passei uma informação pra vocês. À época, eu trabalhava naquele grupo que eu citei a vocês, eu cobri essa eleição. Eu cobri essa eleição. Da urna 7. Da urna 7. Assim, Bizarro. era coisa assim, vocês não terem noção. Cara, a votação terminando às 3 horas da manhã. E Bizarro. uma coisa aconteceu, o candidato depois veio a vencer a eleição. Posso citar o nome? Não posso Pode, o pode. Brant. Então, aí o Brant marcou uma reunião quando foi comprovada a fraude e tal, etc. E aí o Brant estava naquela de assumir, etc e tal. Ele deu uma entrevista na Barra, eu fui nesse dia. E eu tinha muitos repórteres, jornalistas, que vocês conhecem. Eu tive a possibilidade de fazer uma pergunta. Eu falei, Brant, você não tem medo de que no conselho, porque era assim, o presidente do Vasco é eleito e o conselho ratificava ou não. Eu perguntei isso a ele. Eu falei, Brant, você não tem medo de os conselheiros votarem contra? Ele disse, não, isso é impossível acontecer. Nunca foi assim na história. Nunca aconteceu. Cara, foi bizarro. Aconteceu. Isso aí eu acho que é uma da... Acho que depois de rebaixamento, de tudo que já aconteceu com o Vasco na história, eu acho que esse dia era o dia que a torcida mais estava esperançosa de mudança. Que era o Brant se tornar presidente. Pode ser que não acontecesse nada, pode ser que a gente continuasse na mesma. Mas o Brant era a luz no fim do túnel. E que aconteceu agora com Calçada também. Pô, gente, não tem como. Calçada talvez tenha sido uma das piores gestões que eu já vi. Pelo menos, O Campelo. O Campelo, desculpa. Campelo também e o atual presidente do Jorge Vasco, Salgado. Talvez sejam os piores gestões que eu vi desde que eu me conheço por gente. Desde que eu entendo realmente de Vasco. Porque... E o Salgado surpreende negativamente porque ele sempre foi um cara atuante na política do Vasco. Muito. Ele foi diretor financeiro numa fase maravilhosa, foi a década de 80. Ele ajudou na operação para trazer o Bebeto. A gente deu uma calça errada no Flamengo, desculpa usar essa expressão. Um dos maiores balões da história. Foi ele foi o seu Jorge Salgado que tirou dinheiro do bolso para dar essa calça errada no Flamengo. E a gente tinha esperança de que, por toda essa experiência dele, um cara bem resolvido, muito rico, ele não precisa de Vasco. Ele não precisa. Não precisa. E, de fato, é uma administração desastrosa. Foi decepcionante. Mais do que decepcionante. Por exemplo, uma das coisas simples que nós estamos discutindo aqui hoje, isso que vocês estão vendo, o SAF, não estava na proposta do grupo da Mais Vasco. Eles não tinham isso aqui como proposta. E, de repente, mudaram o disco e lançaram a SAF como uma única alternativa e solução para o Vasco. Continuando aqui, então, com a SAF, com relação, então, ao dinheiro que vai entrar de investimento. Vão ser os 700 milhões, certo? Sim. Menos os 70 milhões que já foram então, depositados. 630. Exato. 630. Total 630, como você já falou, nos próximos 3 anos. E é verdade que essa questão dos 120 milhões na assinatura vai ser depositado assim que... Sim, assim, virou SAF, o dinheiro já cai. 120. Aí a empresa está especulando que, pelo menos é o que reza o contrato, né? A empresa está especulando que 20 milhões será para o CT. Eu acho uma boa. Sinceramente, eu conheço o CT, ele não está pronto. Ele precisa de uma melhora. É um CT funcional, moro pertinho. Eu vi algumas questões do CT que eles já estavam pensando em... Não sei se é realmente isso se será feito, mas era 4 campos, teria um... Mini estádio, para base. Vai ter... O alojamento bonitinho e tudo mais, pô, seria perfeito. É o projeto Campelo, de fato, da administração Campelo. O projeto está pronto, assim como o da reforma. É só colocar em prática. A base do Vasco, ela, pô, todo ano a gente revela pelo menos 1 ou 2 jogadores, eu acho. E revelaria mais se tivesse uma estrutura decente. Melhor. Como a do Palmeiras, que a gente agora acabou de disputar a final da Copa do Brasil. Sub-17, né? 17. Sub-17. Com relação a time, cara, a estrutura que o Palmeiras tem com relação à estrutura é basicamente, praticamente, o que eles dão para os garotos é basicamente comparável. Batemos de frente no primeiro jogo não, mas no segundo demonstramos que, pô,
aquele primeiro jogo não era o que era pra Sim. ter sido acontecido. Acabou que o Palmeiras levou o título, mas, pô, pelo menos no Sub-17 temos pelo menos 4 jogadores aí já pro Sub-20. Eu tenho preparados pro esperança. Sub-20. Eu tenho muita esperança. Eu sou peladeiro, tá? Eu gosto de jogar minha peladinha. Então, assim, na pelada a gente conhece muita gente. E eu conheço o treinador de goleiro Sub-9 do Vasco. E já tem uns 3 anos que ele vem me falando sobre essa geração Sub-17. que não era Sub-17 e da Sub-20 que não era Sub-20. Ele vinha falando do processo que estava sendo feito lá com o Brasil. Depois o Brasil saiu, foi pro Corinthians. Eu lembro que quando o Brasil saiu, eu até conversei com ele. Ele ficou meio atônito, assim, não sabia muito o que ia acontecer, porque foi o Brasil que levou ele para lá. E ele falava muito bem, ele comentava comigo tecnicamente o porquê essas gerações dariam certo. Sim. Então, assim, eu já tinha uma esperança que renderia frutos. E vai render frutos ao Vasco. Vai. Mesmo a gente não tendo uma estrutura. Não sei se vocês conhecem o CT de Caxias. Assim, não tem ainda uma condição ideal de trabalho para dar aos garotos uma melhor condição. Então, assim, é de suma importância. Eu sempre falei isso. O Vasco volta ao protagonismo quando o Vasco tiver o seu CT organizado e um estádio reformado. Eu acho que isso é fundamental. Temos um rival aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo, que virou SAF. O Botafogo tem sofrido muitos nãos de grandes jogadores porque o Botafogo não oferece uma estrutura mínima para o atleta. O próprio treinador virou e disse que o centro de treinamento que eles hoje estão, que é o Espaço Lonier, serve para estacionar carros. O cara mandou essa numa entrevista. Então, assim, se o teu treinador diz que o teu CT não serve, como é que você vai trazer uma estrela internacional? Porque não é só ter o dinheiro, é você oferecer a estrutura necessária para o atleta desempenhar o melhor dele. Então, assim, para você se tornar grande ou voltar a ser grande, você precisa ter uma estrutura grande. Acho que a torcida do Botafogo também tá muito desesperada. Que de uma hora pra outra, bum. Eles não se prepararam ainda. Eu acho que também não vai acho ser que assim no estalar de dedos. O Botafogo, eu acho que também serve pra gente. Precisa pavimentar o caminho. Eu também acho que nesse momento o Botafogo serve de modelo pra gente não fazer. Gastou milhões, tem gastado milhões em contratações, eu acho que... Jogadores mais ou menos, hein? Mais ou menos, pior que cara. Mais ou menos. Provavelmente nessa janela vai trazer alguns melhores, mas vai gastar mais milhões ainda. O que eles quiseram, na verdade, as apostas, os atletas não quiseram vir, por conta da falta de estrutura. Exatamente. E não acho que acho que a torcida também tá tão desesperada que eu acho que o que também atrapalhou muito o Botafogo nas últimas negociações, tanto com o Zahavi que aconteceu, Sim. né? Foi a questão da torcida invadir Isso aí pegou mal, né? CT, treinamento, acho que não dá aquela segurança, né, pro jogador. Sim, não mais tem. o jogador que tá tranquilo lá fora. Não tá acostumado com esse tipo de... Exato, com torcedor desse baforando. tratamento. Vai morrer! Vai morrer! Jogador não tá acostumado com isso. Cara, não tá Eu acho que acostumado. é o que você falou no início, a torcida precisa ter bastante calma, né, com relação à SAF, que não é de uma hora pra outra que a gente vai, meu Deus, vai disputar todos os títulos. Acho que não, acho que vai de passinho pra cima. É isso. Tem que pavimentar o caminho, melhorar a infraestrutura. Tem vascaíno falando de Cristiano Ronaldo, tá, gente? O homem tá lá, 15 milhões só, gente. Menos, né? Botou menos. 15 milhões pra lá. Assim pra que cá. mostraram que ele não queria mais ficar no Manchester, já saiu a foto dele com a caminho do Vasco contratado. Fez, gente, torcedor vascaíno tem a criatividade muito rápida. Não, mas calma, não é assim. Eu temo assim. por isso da gente de acharmos que no primeiro ano de SAF a gente já vai aí, sair ganhando tudo. Não, e vai ter o Cristiano Ronaldo, Messi, Di Maria. Nem só isso, é a torcida achar que já deu errado em um ano de SAF ou meio ano de SAF, como tá acontecendo com o Botafogo, que acabou de entrar. Não tem... Agora que eles estão começando a tentar entrar num padrão, isso é o que você falou, de questão de pavimentar, saber o que eles vão, pelo menos esse ano, de disputar, igual quando o Bragantino foi comprado pela Red Bull, ela tinha uma proposta de em 3, 4 anos chegar a disputar a Libertadores ou algo do tipo. Recentemente o Red Bull chegou na semifinal na final da Sul-Americana. Não ganhou, mas... Perdeu por detalhe. Acho que 2 anos de... Já tem uns 2 anos de Red Bull, né? Tem. 2, Já 3 anos de tem, Red Bull. sim. Então, assim, é uma competição sul-americana também. E provavelmente o Bragantino nunca chegaria nela se não fosse a Red Bull. Então, é de passinho em passinho. Que com certeza e o Vasco não é... O Vasco não é o Bragantino. Tem muito torcedor achando que a 777 vai entrar e fazer o Vasco virar um Bragantino. Pelo menos o que o Osório... que vai fazer de aporte para jogador, comprar e revender. O que o Osório e que a própria 77 falou ontem na apresentação, que o Vasco vai ser o principal clube da América Latina. Ou seja, é aquilo. Eu vi muito vascaíno falar assim, poxa, tudo bem, tem um aporte desses 3 anos. E no 4º ano?
E no 5º ano? E no 6º ano? Porque é também uma preocupação. Sim. Só que é aquilo, os caras são empresários. Obviamente que eles querem lucrar. Então como é que você vai lucrar no futebol se você não tiver resultado? Como é que o Palmeiras deu certo, o Atlético Mineiro deu certo? Você criou, pavimentou o caminho, e a partir de 3 anos, 4 anos, esses clubes se estruturaram e hoje estão disputando as principais competições e ganhando muito dinheiro. Então, esse é o caminho. Eu concordo, mas o do Atlético ainda... É porque é mecena, é mecena. Eles lá têm um mecena, um cara que coloca grana, que vai colocando. Tem um jogador tal, vem cá. A dívida hoje do Atlético Mineiro é o quê? Passa de 1 bilhão, né? passa de 1 bilhão. Passa, Muita fácil. coisa. Nossa, muito dinheiro. Esse modelo Se esse associativo já cara- explodiu. Não... Se esse cara sai do Atlético Mineiro, dá uma reviravolta, eu nem sei o que acontece com o Galo. Vira o Cruzeiro. Vira o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, gente, pelo amor de Deus, o ano que ele caiu, se eu não me engano, acho que tinha sido campeão da Copa do Brasil, foi? Não. No ano anterior. O ano anterior. 2 vezes seguidas, não? Foi. Pô, o Cruzeiro foi campeão 2 vezes da Copa do Brasil e caiu e ficou de um jeito que... Mas foi o preço a ser pago pela irresponsabilidade do dirigente amador, que contratou realmente grandes jogadores pagando altos salários e o clube não tinha a estrutura necessária financeira para poder cumprir com as obrigações. É o que acontece mais ou menos com o Atlético, só que o Atlético está finalizando o estádio. Isso vai dar um upgrade ao clube, porque já vai gerar começaram, novas receitas. Tá quase no final. Está bonito, tá ficando bonito, já fizeram a frente, já tá bonitinho o estádio, tá legal. Vai gerar dinheiro para eles. vai entrar dinheiro firme ali. Só a quantidade de jogos dele agora estão dando todo jogo a 50 e poucos mil pessoas. Sim, por aí. Acho que pelo menos as medidas agora com relação à SAF já foram sanadas. Já. Foi bem resolvida. Foi bem um breve resumo hoje que é sexta-feira, saiu aí o noticiário aí que o Vasco começou uma conversa com o Alex Teixeira. Alex Teixeira que chega hoje no Rio, né? O Vasco acho que vai esperar o jogador chegar no Rio pra ver, pra ter um acesso maior, né? Conversar realmente, começar as conversas, a tratar de algo, mas hoje já é possível. Talvez a gente imaginar Alex Teixeira no Vasco. É um jogador bem resolvido com relação a dinheiro, jogou muito tempo fora, ficou muito tempo na China, então para ele, com relação ao salário, eu acho que não seria problema. Mas é um jogador que ainda quer jogar lá fora, que ainda quer ou jogar nos Estados Unidos, ou ainda quer ficar na China, no mundo árabe. Mas eu acho que dependendo da proposta do Vasco, pelo menos acho que até o final do ano, eu acho que seria uma ótima pro time. Seria que... Pô, ele tá precisando de um atacante aí, pelo amor de Deus. Ele é meio atacante, né, na verdade. Mas já bota ele consegue jogar de centroavante também. Ele Ele adaptou, porque a idade vai chegando, você não tem mais a mesma velocidade de outrora, e ele consegue fazer um 9, o que a gente precisa. Bastante, meu Deus do céu. E a gente precisa de um 9. E um dos jogadores que estão também aí, sendo especulado aí é o Rossi, né? Mas o Rossi acho que é um pouco mais complicado porque ele ainda tem um contrato de 1 ano, né? Mas o que facilita aí é que o clube caiu de divisão. E normalmente, ou tradicionalmente, como queiram, os clubes árabes, quando eles caem, eles se desfazem dos jogadores estrangeiros para justamente diminuir a folha salarial e se subir, contratar, vir com força. Então, essa, abre aspas, seria a esperança, fecha aspas, de ter o Rossi, porque ele já disse, segundo informações, que ele jogaria no Vasco. Olha aí. Olha o Búfalo voltando, quem sabe? Tomara, pelo amor de Deus. Bom, baseado nos nossos pontos que a gente tem, ele seria muito bem-vindo, né? Porque se for para comparação de vontade, velocidade, garra, que é o que esse time tem mostrado, né? Porque é bem limitado. O Rossi, isso aí, pode ter certeza que ele vai dar em todo jogo. Com certeza. E hoje sexta, amanhã sábado, dia de jogo. Vasco. Dia de tranquilidade, é dia do estresse. É o dia de não tranquilidade, é o dia de... Você beber sua boêmia antes, porque... Pelo amor de Deus, já viu? Saiu a relação dos jogadores e Nenê não estava. Nem Nenê, nem Gabriel Dias, nem preocupante. Nem tem que aturar o Palácio meio pulmão de novo, porque é meio pulmão que ele tem, que ele dá 2 piques e já tá cansado. Tem que aturar ele, vamos ver quem vai ficar no lugar do Peck e do Edmar. Edmar pra mim acho que é reforço fora, mas...
Eu não Defensivamente ele ajuda demais. E tá encaixado o sistema. O problema dele é só que ele não cruza. O negócio dele é não cruzar, ele não cruza. É porque ele não é aquele... Contra o Londrina, o passe foi dele, tá? O cruzamento, aquele arco que ele meteu na bola. Então é só ele fazer isso. A única vez que ele fez, deu certo, tá vendo? É só fazer. Jogo amanhã, 4h30, lá em Criciúma, contra o Criciúma, né? Que é um dos que também tá brigando ali pelo acesso. Não, e pelo amor de Deus, tem que ter vitória, porque começamos o podcast. Derrota. Na estreia, derrota para o Novo Horizontino. Segundo episódio, empate pro Sport. Na teoria, era bom se vir uma vitória, né? Seria ótimo, mas eu já tô pensando que o empate lá já será um ótimo resultado. Sempre foi muito difícil jogar no Heriberto Rio. Sempre foi difícil. É um campo pequeno, a torcida fica pressionando, a arbitragem normalmente sente. O árbitro que apita lá normalmente penda a dar pro time da casa. Já é aquele que, eu esqueci o nome dele agora, mas provavelmente é um dos que prejudica. É o Leandro Voaden, salvo engano, que apita o jogo. Posso estar enganado, mas salvo engano é o Voaden, que é um árbitro do Sul que apitar. Inclusive, houve até uma reclamaçãozinha. Como é que vai estar um árbitro do Sul apitar jogo no Sul? Então, assim, é preocupante. Mas eu acho que é mais por conta do próprio Criciúma e do estádio e da condição do Vasco. A gente vai muito desfalcado pra isso. Na verdade, o muito desfalcado é mais com relação ao Nenê mesmo. O time, como eu falei no último jogo, o time sente muita falta do Nenê. Ele é aquele cara que é decisivo em todos os aspectos. Finalizando, dando assistência. Ele tá em todas as partes do campo. Corre o campo inteiro mesmo nos auge dos seus 40 anos, né? Então vai ser complicado. Eu tô achando que um empate nesse jogo já vai ser suficiente. E o bom é que o Cruzeiro empatou. Eu tô contigo, Isa. Eu tô contigo. Eu acho empate que não é todo ruim, não. Não, até porque a gente consegue manter a distância, pelo menos pra eles, que são o quinto colocado hoje. Mas dificulta com relação, se pensarmos em título, porque o Cruzeiro ainda joga, né? E eu acho que o Cruzeiro joga em casa essa rodada. O Cruzeiro acho que fez a rodada terça-feira, não foi? Empatou com o Ituano? Eu acho que já foi a rodada. Ou era jogo atrasado? Era o jogo atrasado. Então joga. Empatou. O Cruzeiro joga amanhã também, 11 horas da manhã. O resultado foi bom, 1-1. Espero que... O Cruzeiro estava vencendo o jogo, né? Ele estava vencendo e tomou empate. E teve um gol anulado de uma forma mal anulado do assim, do Edu, absurda. O VAR. Eu vou usar uma frase do Luiz Castro, adorei. Ele falou que no Brasil tem que existir o VAR do VAR. Essa foi das Arábias. Não, só aqui. VAR do VAR. Coisa, cara. Não existe, cara. VAR do VAR. Mas ele falou de forma irônica, mas a gente acaba vendo que é verdade. Os caras estão, assim, errando coisas absurdas. O problema é quem utiliza o VAR. Quem tá lá, pelo amor de Deus, gente, não tem condições nenhuma. Bom, só o tempo também que fica pra poder... Parado pra poder ver se foi, não foi, se foi impedimento ou não foi. Quando você vê um jogo na Europa aí... É muito rápido, principalmente na e Premier League. quando chama, porque o juiz de lá tem autonomia. Tem autonomia, não. Eu tô falando que não foi. O cara tem essa insegurança danada e fica 5, 6 minutos, aí esfria o jogo. Esfria o time que fez o gol também, às vezes é uma coisa louca. Pronto, aí já aqui no Brasil, o único juiz que eu vejo que tem uma personalidade para barrar algumas coisas do VAR é o Rafael Claus. Eu já vi ele peitar o VAR e falar assim, não foi, vambora, vamos seguir. Mas é difícil, é muito difícil. Porque imagina alguém tá buzinando no teu ouvido o tempo todo. Tu tá com um ponto, o cara... E o que eu acho muito errado do VAR é o que aconteceu... Agora, fugindo um pouco aqui na Libertadores, no jogo do River Plate, não teve uma imagem conclusiva que a bola bateu na mão do jogador do River Plate. E eles ficam naquela de insistência de volta e volta e volta e volta o frame, volta o frame, volta o frame. E só ali fica os 3 minutos. Como você tá muito tempo pra ver tentar achar um pelinho ali, acho que pelo em ovo. Já não... Famoso pelo em ovo. Pelo em ovo. Já não vai. Aí, Isa, é uma discussão que depois vale a pena até vocês depois comentarem aqui no podcast. Essa questão de muitas empresas de aposta no futebol. Tá. E aí você começa a desconfiar de certos resultados, de certas coisas que começam a acontecer, a própria atuação do VAR. Mas é uma coisa que para ser levantada depois, quem sabe. Sim. É muito importante. Exato. Galera, papo foi bom. Tirei algumas dúvidas aqui. Agradecer o Roberto pela presença aí. Disponibilizou um tempo aí para estar aqui com a gente, esclarecendo as dúvidas. Obrigadão, Roberto. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Agradeço a você que esteve conosco aqui no podcast. Espero, de certa forma, ter ajudado nesse papo maravilhoso aqui com vocês, que foi de bastante valia.
Fala de Vasco sempre é um prazer, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Com certeza. Isa, Obrigada, mais gente. Mais um Ó, pode aí. terceiro. Tomara que o próximo seja com vitória, se Deus quiser. Vai Se ser. ganhar. Eu tenho que mandar um abraço, porque se eu não mandar esse abraço, Não, ele manda. manda. Manda beijo, manda Ele abraço. vai estar aí nos vendo. Matheus Tibúrcio. Isso Ó, aí. pra você, ó. Deixa eu dar um Coraçãozinho coraçãozinho pra ele, ó. triplo. Não, ó, eu Matheus tô aqui. Tibúrcio! Eu tô Te amo, aqui. meu sobrinho. Eu tô aqui no Instagram aqui. Matheus deixou aqui. Dali Roberto. É o Matheus Tibúrcio, não é? É, ele Dali mesmo. Robertão. Ele botou ele. aqui, mandou um recado aqui. Ó. Ao vivo. Não, esse é outro Matheus. É Outro? o Mas Picciolini, não é? Picholinho. Isso, esse é outro Ah, é Matheus. Ah, é Matheus. Gente, Galera, gente, muito é uma obrigado docinha. pela presença. Agradecer a todo mundo. Hoje aqui o podcast teve visita aqui. Tem gente aqui, ó. Tá ficando chique aqui, a gente. Tem plateia agora. É. Agradecer o Juninho, nosso operador, nosso design, nosso tudo. É o cara que tá aí com a gente sempre. Muito Vai pular o obrigado. muro já já, hein? Nossa, aqui a convidada que tá aqui assistindo, Isabela. Da Bela Serra. Ó, que isso. Que Galera, moral, hein? é. Galera, obrigado, um beijo. Saudações Não deixa de vascaínas. curtir e compartilhar o É link. isso. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, rapaziada. E vamos que vamos. É isso aí, porque como eu disse, o assunto aqui é só coisa importante que é o Vasco. Obrigado, um beijo e um queijo pra vocês. Fiquem com Tamo Deus. junto. Valeu. Valeu.